Estou iniciando agora um quadro novo aqui no canal Terrornologia, chamado Reassistindo. Esse quadro ele consiste nos meus comentários após eu assistir um filme que eu já tenha assistido pelo menos uma única vez. E para inaugurar esse quadro aqui, trago para vocês a franquia Premonição, uma das minhas franquias favoritas de terror. E para começar, o meu filme favorito dessa franquia, Premonição, lançado no ano 2000. Então, logo após a vinheta, vem aí os meus comentários do primeiro filme dessa franquia que eu amo tanto. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, preciso muito da sua ajuda para esse canal continuar crescendo. Para isso eu preciso que você curta esse vídeo e se inscreva, porque assim você me ajuda muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é, hora de falar de Premonição. Já tinha um tempo que eu queria inaugurar esse quadro e aí eu pensei, mas com qual filme, qual franquia eu começo? Chuck, eu já falei bastante aqui no canal. Restou minha segunda franquia favorita, Premonição. E está aqui. Enquanto assistia, logo quando eu comecei a assistir o filme, me veio uma sensação de nostalgia e felicidade só pelo fato de me lembrar o quanto que esse filme aqui ele é bom. Pra mim ele entra aí no top 10 dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. Eu gosto muito dessa produção. Quem nunca assistiu a franquia Premonição, por favor assista. Nem que seja somente o primeiro filme, porque esse filme aqui, ele vale muito a pena. Nossa, já assisti tanto ele que praticamente já quase decorei as falas. Mas enfim. O que eu acho interessante dessa franquia é que eles possuem, na verdade a franquia possui como vilã a própria morte. Então a morte, ela é a vilã dessa franquia incrível. E isso é uma coisa que envelheceu muito bem, porque é algo original, é algo que até hoje você consegue comprar a ideia de uma forma fácil. Por quê? Porque foi bem elaborado, porque foi tudo muito bem construído, foi tudo muito bem aplicado, principalmente nesse primeiro filme aqui. Então, quando você tem aí um vilão onde ele não pode ser derrotado, diga-se aí aquela criatura de olhos famintos, o Kevin de vida e até a própria morte aqui da franquia Premonição, tudo se torna mais interessante, porque você não pode derrotar, você não pode matar aquilo que é indestrutível. A única coisa que você pode fazer é fugir. E esse sentimento de fuga, toda essa sensação de fuga, de desespero, de tentar escapar, é algo muito bem aplicado e muito bem elaborado aqui nesse filme, que pra mim, como eu já havia dito, é o melhor dessa franquia. Só tem uma coisa que eu acho interessante, que na verdade é uma dúvida que eu carrego comigo, referente a todo esse esquema de morte, a toda essa vilã aí, que no caso o que é essa força contrária da morte? Essa força oposta? Bom, nós sabemos que a morte, ela é uma energia e ela quer pegar as pessoas, beleza. Só que aí nós temos em contrapartida um visionário, uma pessoa que tem visões, que tem premonições, que consegue deduzir, que recebe sinais de uma outra força, de uma outra energia para poder interferir nos planos da morte. Seria interessante se a gente tivesse, sei lá, no sexto filme, ou no sétimo filme, eu não sei, alguma coisa explicando sobre essa tal força oposta. Seria interessante se abordasse isso em alguma outra produção, em algum spin-off, não sei. Mas seria interessante ver essa força oposta da morte. Será que seria a força da vida? A força de querer continuar vivendo? Bom, isso aí realmente é um assunto que seria interessante
interessante ser abordado, inclusive aqui mesmo no canal. Se você chegou até esse minuto desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua teoria referente ao que é essa força oposta à força da morte. Bom, vamos voltar aqui a falar especificamente do filme, tá? Porque eu acho que eu dei uma fugidinha aí. Bom, esse daqui é um filme de terror que eu considero ele praticamente perfeito. Ele consegue aí misturar terror, ação, suspense, mistério, conflito entre personagens e cenas de morte marcantes. Gente, a morte do Todd na banheira... Nossa, eu não sei, não tenho nem palavras. A morte da senhora Lilton ali na cozinha que explode tudo. Meu, esse daqui pra mim é o melhor filme dessa franquia Premonição, justamente porque consegue juntar todos esses elementos com muita perfeição. Nós temos aqui um prato cheio de terror, cheio de ação, cheio de suspense, cheio de mistério e que não cansa. Isso que é legal, você não se sente cansado enquanto você assiste essa produção, porque é uma coisa tão dinâmica, é algo tão interessante, são tantas coisas rápidas e autoexplicativas, só que não é autoexplicativo que se torna tipo assim, nossa, eu estou subestimando a capacidade do espectador. Não, é autoexplicativo, mas que você consegue absorver e consegue parar para poder pensar junto com os personagens. Então esse filme aqui, pra mim, ele é praticamente perfeito. Isso se não for de fato perfeito. Aqui nessa produção nós vemos todos os sobreviventes que fugiram da tragédia do avião, que foi a premonição que o Alex teve, traumatizados, lidando com essas consequências referente a essa explosão e realmente sofrendo. Isso é algo que você praticamente consegue palpar nessa produção aqui. Diferente de outros filmes que com certeza eu vou falar aqui, que acontece uma tragédia e as outras pessoas vivem as suas vidas normais como se nada tivesse acontecido. Aqui isso não acontece. Todos os personagens que fogem da tragédia envolvendo a premonição, eles sofrem, eles sentem, eles vão atrás de melhorias. Eles estão ali buscando resoluções para poder superar os seus traumas. É claro que nem todos conseguem fazer isso de fato, mas a gente consegue sentir os personagens sofrendo. Isso é coisa que poucas produções, falando no contexto geral de terror, conseguem dar ênfase. E existem outros filmes dessa franquia mesmo, da franquia Premonição, que eu sinto que dá uma escorregada nisso. Mas aqui todos os personagens, eles estão sofrendo, eles estão traumatizados, eles estão aí tentando superar tudo isso que aconteceu. E isso é muito interessante, porque torna esses personagens mais humanos, traz eles mais próximo da realidade, e isso é algo super bacana. É muito legal ver quando uma produção ela tem todo esse cuidado de deixar os seus personagens cada vez mais humanos, cada vez mais palpáveis. Lidar com a dor do luto, com o sofrimento, com o pensamento de tipo, caramba, se eu tivesse continuado ali, se eu tivesse feito tal coisa, eu poderia estar morto nesse momento. Isso te aproxima dos personagens, faz você criar, mesmo que seja de uma forma temporária, um vínculo com eles. E isso é algo muito interessante que poucas produções conseguem transmitir enquanto o filme ele está acontecendo. E aqui, nesse filme, isso é possível, isso acontece. Todos os atores aqui, eles se saem muito bem interpretando seus personagens. Inclusive o Devon Sawa, que interpreta aí o Alex. Nossa, que ator incrível, que entrega. Pra mim, o Alex, ele é o melhor visionário da franquia Premonição. Já contei aqui em diversos vídeos que eu tenho aqui no meu canal falando sobre essa franquia. Uma franquia que eu amo, uma franquia que eu adoro. E pra mim, o Alex, ele não é só o melhor visionário, mas também ele é o melhor protagonista dessa franquia. É claro que
Tudo isso que eu estou falando é com embasamento somente nesses 5 filmes. Eu sei que tem um sexto, que ele será lançado em algum momento em 2025, mas toda essa maratona que eu estou fazendo aqui é referente aos 5 primeiros filmes dessa franquia, beleza? É claro que mais pra frente, quando o sexto filme da franquia Premonição for lançado, eu vou atualizar aí as minhas listas, vou atualizar aí algumas falas, mas pelo menos até a data de publicação desse vídeo aqui, pra mim o Alex, ele é o melhor protagonista. E o Devon Sawa, ele interpreta esse personagem, ele se entrega, a gente vê o personagem transpirar, a gente vê a cara de preocupação do personagem, a gente consegue sentir isso. O trabalho do Devon Sawa, ele é impressionante aqui. Desde os primeiros segundos onde o Alex ele é apresentado até próximo dos créditos finais, toda a atuação do Devon Sawa é de se elogiar. Que ator incrível. Para mim, o melhor visionário é o Alex, juntamente aí com Devon Sawa, que interpretou esse personagem, trouxe camadas e deixou ele muito mais próximo da nossa realidade. Parabéns a esse ator incrível e a esse personagem que pra mim ele teve um ótimo desenvolvimento. Falando em desenvolvimento do Alex, uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui é o conflito que o Alex ele tem com o Carter. E é interessante ver em como tudo isso é desenvolvido. A gente vê toda a construção aí do conflito dos dois personagens, eles batendo de frente em diversos momentos do filme, e aí no final vem a redenção de um pelo outro, e aí eles estão juntos, né? E aí acontece o que acontece ali na cena final em Paris junto com a Claire. Eles estão juntos, no caso, como amigos, tá, pessoal? Não me interpretem de uma outra forma, tá bom? Mas assim, todo esse conflito entre o Alex e o Carter, ele é muito bem desenvolvido. Nós temos ali um protagonista, e eu não diria que um antagonista, mas uma espécie aí de um pseudo-rival, digamos assim. Uma pessoa que está sempre com pensamentos conflitantes contra o protagonista, mas isso não faz do Carter um vilão. Então eu acho que toda essa relação entre o Alex e o Carter é muito bem desenvolvida, muito bem aplicada, e realmente por diversos momentos dá para você conseguir entender o ponto de vista do Carter e até mesmo concordar com ele, porque tem coisas que esse personagem fala que realmente faz muito sentido. Então olha só como que esse filme ele consegue ser tão bom, mas tão bom, que você consegue ter a visão dos outros personagens. Olha só que bacana, isso é muito legal. Então assim, esse filme aqui da franquia Premonição, o primeiro, ele já chegando, mostrando aí todo o sofrimento do protagonista, as consequências, os outros personagens que também são desenvolvidos, mesmo que seja por um curto período de tempo. E é claro que a gente também tem aí uma coisa que deixou muito realista, toda uma investigação policial, coisa que, se eu não me engano, a gente não vê nos outros 4 filmes. É claro que a gente tem aí 2 agentes, né, 2 policiais que são meio pamonhas, mas eles estão ali pelo menos para poder representar a força da polícia, a força aí do pessoal que faz a investigação, coisa que eu realmente sinto falta nos outros filmes dessa franquia. Mas isso daqui também, apesar dos 2 policiais eles serem bananas, né, serem pamonhas, como eu falei, a gente consegue ver que realmente a polícia ela está presente, vai atrás, porque é isso que aconteceria na vida real se acontecesse uma tragédia. Poxa, não é normal uma pessoa falar que um avião vai explodir, essa pessoa descer, o avião de fato explodir, e aí, ué, como é que fica? Essa pessoa ela precisa ser investigada. E isso é muito bem aplicado aqui. E engraçado é que por mais que nós tivermos diversas cenas aí de investigação policial, dos policiais correndo atrás do Alex, tentando investigar ele, monitorar ele, enfim,
Isso daí foi tão bem aplicado que não transformou o filme e não passou nenhuma sensação do filme ser um caso de investigação policial. Na verdade, é aquilo que eu falei pra vocês, são núcleos que foram bem aplicados e bem executados aqui nessa produção. Então, parabéns aí para todos os envolvidos referente a esse filme da franquia Premonição que chegou aí chegando. As cenas de morte aqui, elas são muito bem elaboradas, muito bem executadas, muito bem aplicadas. Ver aí a morte agindo, mexendo coisas, só me faz pensar enquanto os efeitos práticos eles são incríveis, e isso é algo que eu sinto falta nesses filmes atuais. Deem valor para os efeitos práticos, porque os efeitos práticos eles deixam as cenas muito mais realísticas, muito mais palpáveis. Eu tenho aí uma impressão de que o pessoal tá apelando muito para CGI por conta de preguiça de usar efeitos práticos. Porém, para mim, a execução dos efeitos práticos ela é 1000 vezes melhor do que CGI, porque deixa tudo realmente muito real. Só para poder finalizar esse vídeo, existem 2 momentos aqui nesse filme que eu considero momentos incríveis. Eu paro o que eu estou fazendo e eu sento na sala para poder prestar atenção. O primeiro momento é o momento do descontrole do Carter dentro do carro. Então ele estaria dirigindo junto com o Alex, junto com a Clear, junto com o Billy. Ele tá ali e de repente ele se descontrola e ele começa a acelerar e coloca a mão no teto e vem aquela música de desespero. Nossa, que cena incrível, sério. Ele falando que ele quer morrer, que ele vai se matar, que ele controla a própria vida. E aí todo mundo lá desesperado dentro do carro, falando não é assim que acontece, não é dessa forma, tentando acalmar ele. E o cara lá na velocidade. E aí de repente a gente tem outra sequência ali, onde o carro ele fica parado no trilho do trem, quando o Carter ele quer desafiar a morte, até que ele descobre que ele era o próximo, chegou de fato a vez dele. Essa sequência aí é uma sequência incrível. E a outra sequência que eu gosto bastante é a sequência final da Clear escapando da morte, aonde ela simplesmente fica pendurada do lado de fora da casa. Ela entra pela janela porque ela foi salvar o cachorro, e aí as lâmpadas começam a explodir e vem aquele monte de faísca, pá, 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 pá. Tudo isso deixa o clímax mais recheado, deixa a cena muito mais rica, e isso é muito legal. Nossa, essa cena final aí com a Clear e depois o Alex chegando para poder ajudar ela. Meu, que cenas incríveis. São cenas assim que com certeza estão no meu top 10 de melhores cenas de filmes de terror. Então, para poder finalizar, é basicamente isso. Premonição, o filme original, o primeiro filme lançado no ano 2000, pra mim é o melhor filme dessa franquia. Ele tem aí toda uma carga dramática muito legal, a gente vê os personagens sofrendo e tudo isso é muito palpável, porque são situações, são falas, são acontecimentos que fazem você se colocar no lugar dos personagens. É tudo muito bem desenvolvido, a trilha sonora é ótima, o ritmo do filme também é muito bom. Então assim, Premonição, lançado no ano 2000, é sim um dos meus filmes favoritos de terror. Eu gosto bastante e eu sempre recomendo e sempre irei recomendar. Inclusive, para quem não conhece, né, assista, porque é de fato um filme muito bom. E aí, você também gosta dessa produção? Quais são os seus comentários referente ao primeiro filme da franquia Premonição? Você já conhecia antes desse vídeo? Coloque aqui nos comentários. A interação de vocês é super importante para mim. Beleza, pessoal? Então, para finalizar de vez, eu sei que já falei porque era para finalizar, Premonição tá aí no meu top 1 dessa franquia. E com certeza no meu top 10 dos melhores filmes de terror, na minha opinião. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva e muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!